Fala comigo, estudante. João 21 e o nosso desafio continua. No último capítulo da sequência dos evangelhos, nós temos um episódio que muitas vezes é distorcido por alguns pregadores que tentam trazer uma mensagem mais emocionante e não observam o contexto em que esse último relato está contido. Será que os discípulos desistiram em algum momento do compromisso que eles tinham com Jesus? Será que eles abandonaram o pacto que eles tinham e voltaram a viver da pesca? Deixaram de pescar homens para voltar a pescar peixes? Pois então, essa é uma mensagem que aparece na internet e que talvez você já ouviu na sua comunidade. As pessoas dizem, através desse texto, que principalmente Pedro, depois que Jesus morreu, ele simplesmente desiste. Não vale a pena. O meu Senhor, por mais feitos que ele tenha feito diante de nós, agora está morto. Está tudo perdido. Eu vou voltar para a minha velha vida. E através dessa passagem, as pessoas usam, né, esse relato para dizer sobre essa desistência. Só que isso é verdade? Será que aconteceu dessa maneira? E ele ainda influenciou muitos outros a seguir o mesmo caminho, porque ele diz, como líder, vou pescar e os outros foram atrás dele? É só nós observarmos a ordem dos eventos que João está narrando. O capítulo começa com depois disso. Depois disso o quê? Depois do episódio que nós vimos ontem, que ele aparece ressuscitado diante de todos os discípulos, repreende a falta de fé de alguns, come com eles, e então, nesse episódio aqui, eles já tinham consciência de que Jesus não estava morto, que ele tinha vencido a morte, então não havia nenhum motivo para eles desistirem, abandonarem o compromisso que eles tinham com Jesus Cristo. E no verso 14 nós vemos que essa foi a terceira vez. Então eles já estavam familiarizados com a presença de Jesus e plenamente convencidos de que ele tinha cumprido a sua promessa de que ressuscitaria e não seria vencido pela morte. Então essa história de que os discípulos abandonaram, frustrados, amedrontados, decepcionados, é uma incoerência sem tamanho. Basta nós lermos os fatos aqui na ordem que eles estão acontecendo. E aí as pessoas utilizam aquele episódio de que ele pede para jogar a rede do lado direito, trazendo à memória algo que ele já tinha vivido. E aí então Pedro, emocionado, pula na água, diz, Senhor, eu não vou te abandonar, eu estou aqui, eu estou arrependido. Não, nada disso. Aqui Jesus já tinha aparecido, pelo menos duas vezes para os discípulos, e essa história é um enorme equívoco da parte dos intérpretes que fazem essa escolha. Um segundo destaque que nós temos aqui é a quantidade de peixes que eles pegaram. Essa, sem dúvida, foi uma pesca maravilhosa também, porque eles pegaram 153 grandes peixes. E mais uma vez nós nos deparamos com um número, assim como nos deparamos recentemente com um lenço, e fica a bela pergunta: por que 153 grandes peixes? Algumas pessoas vão tentar fazer um cálculo matemático aqui, se referindo à quantidade de cidades que existiam em Israel, mas nós vamos, com muito bom senso, entender que é apenas um dado que resume, né, o quão bem sucedida foi aquela pesca. Mais ou menos aí, se estivesse 10 dos discípulos, nós sabemos que não estavam todos, mas mais de 10 grandes peixes por cabeça ali foram muito bem sucedidos nessa pesca através de uma intervenção, uma segunda intervenção. Jesus já tinha feito isso bem no início da caminhada deles. Nós não vamos atribuir nenhum sentido, vamos ficar apenas maravilhados novamente com o poder de Jesus, que tem poder não só sobre o mar, mas também sobre os animais. Ele atrai aqueles peixes a entrar na rede dos discípulos, eles conseguem essa grande quantidade de peixes. Depois disso, nós temos
uma pergunta feita aqui por Pedro 3 vezes, conferindo a autenticidade do amor que ele tinha por Jesus. É importante nós lembrarmos que por 3 vezes ele tinha negado Jesus. E agora, em uma forma de reafirmação e até mesmo constrangimento, condução à reflexão, Jesus faz a pergunta: Pedro, você me ama? Você me ama mais que os outros? E por 3 vezes, Pedro precisa responder, reafirmar esse compromisso. Não era para menos. Nós lemos aqui em todos os evangelhos a informação de que ele nega, ele dá as costas daquele momento, né, em que ele está amedrontado, com medo, ele nega o compromisso que ele tinha com Cristo, com medo de não ser levado para a mesma condição, de não sofrer os açoites, de não ser preso e de não terminar crucificado como Jesus seria. 3 negações que são superadas, são esquecidas, que são cobertas por 3 afirmações agora que Pedro faz. Um detalhe curioso aqui sobre o grego, sobre a língua original, é que nas 2 primeiras vezes Jesus pergunta com o termo agapau. A palavra amor no grego tem vários significados. Para cada uma delas, nós temos uma expressão diferente. Nós temos o amor eros, que é relacionado à intimidade sexual, um amor mais voltado à sexualidade. Temos o amor filéu, que aparece aqui nas respostas de Pedro. Ele sempre responde com filéu, que é um amor mais relacionado a uma amizade, um amor mais sentimental, um amor mais emocional. E temos agapau, que é a forma que Jesus usa nas 2 primeiras vezes que ele pergunta. Esse amor é o amor mais intenso de todas as variações que nós temos no grego, que tem a ver com um amor sacrificial, um amor incondicional, um amor mais intenso, que foi o amor com que Jesus nos amou, ao ponto de entregar a sua própria vida. E ele então, por 2 vezes, insistentemente pergunta a Pedro: você me ama com esse amor intenso, sacrificial, incondicional, que o mesmo que eu amei vocês, utilizando a expressão agapau? E Pedro responde com filéu: eu amo o Senhor como sendo um amigo, eu tenho uma amizade, eu tenho um sentimento, sim. Mas ele não consegue corresponder a essa pergunta que Jesus faz. Ele não tem coragem, talvez suprimido aqui pela recente negação que ele fez, talvez envergonhado aqui, ele não consegue corresponder e responder na mesma altura do que Jesus pergunta e do que Jesus amou. Pela 3ª vez, Jesus pergunta, mas aí ele usa o verbo correspondente, ele usa a expressão filéu, que é a forma que Pedro responde todas as vezes. Esse é um detalhe sutil que nós não conseguimos ver no português porque nós temos uma palavra só para se referir a amor nas suas diversas variações. Mas é interessante, vale o destaque aqui, para nós vermos que nós nunca vamos alcançar o padrão de Deus, o padrão de Cristo. Nós que somos humanos, limitados, não temos essa condição. Por maior que seja a intensidade do nosso amor, esse apresentado, exposto por Jesus na sua totalidade, na sua perfeição, nós não vamos conseguir exprimir, pôr para fora, praticar dessa maneira. E Pedro, nas 3 vezes, por mais que ele amava de uma forma extraordinária Jesus por tudo que ele fez na sua vida, ele diz: eu não consigo na mesma proporção que o Senhor. Eu sou humano, sou limitado, mas eu te amo sim. Eu te amo demais, mas apenas nesse nível um pouco mais baixo, usando a expressão filéu. Por último, Jesus fala para que ele cuidasse a missão de apacentar as ovelhas, né, como um líder, como uma grande referência que ele era para o povo de Deus, especialmente para os discípulos. E quando ele está falando com Pedro, surge João
na conversa e Pedro diz, e aí, e esse aqui? Quais são os seus planos para esse? E aí Jesus diz para que Pedro foque nele mesmo. O que ele faria com João não importava a ele. E nesse diálogo surgiu aí essa fofoca, né? Essa má interpretação de que João não teria que enfrentar a morte. Mas não era esse o sentido. Jesus usa aqui um exagero. Ó, se eu quiser que ele continue, ele permaneça até o meu retorno, o que você tem com isso? No sentido de cuida da sua vida. Não é que ele não morreria. Nós sabemos que ele termina, ele foi o último dos discípulos a morrer, morreu já com idade bem avançada, mas ele não deixou de morrer enquanto estava aqui na Terra. Que Deus nos ajude na continuidade do nosso desafio, agora já caminhando para o livro dos Atos, que é o nosso desafio de amanhã.